Opa, e aí, tudo bem, peregrinos na fé? Primeiramente, queria me apresentar, sou Jefferson. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a importância de multiplicarmos os nossos talentos, dons e fazer com que o nosso propósito seja, aqui na terra, multiplicado. Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, queria pedir que deixe o seu like, compartilhe, envie para pessoas que você acha importante que essa mensagem chegue até ela. Peça também alguma sugestão de vídeo, se vocês têm alguma dúvida. Eu estarei aqui pronto e disposto a responder todas as perguntas. Então deixe seu like, compartilhe e vamos para o vídeo. Sim, pessoal. Nós vamos hoje falar, como eu estava dizendo anteriormente, que os dons, talentos que nós temos devem ser multiplicados. Por que, Jefferson? Porque no momento que você não multiplica os seus talentos, você vai acabar ou escondendo ou vendendo ele para outra pessoa. E como é que você vende os seus talentos para outra pessoa? Quando você vende a sua hora, em vez de estar multiplicando o seu talento em escala, fazendo o seu talento se tornar frutos maravilhosos. Mas antes, queria que vocês fechassem os seus olhos, se vocês puderem, onde quer que vocês estejam. Se vocês não puderem, entre em espírito de oração. Não precisa fechar os olhos, mas esteja em espírito de oração. Orem na sua consciência, no seu subconsciente. Então, Senhor Jesus, soberano Deus, diante da Tua presença, meu Pai, aqui nós nos colocamos, Senhor, primeiramente para Te pedir, Senhor, tende misericórdia das nossas vidas, Senhor, perdoa as nossas falhas, meu Deus, e enche-nos com Tua graça e a Tua misericórdia, meu Deus, crava cada palavra, ensinamento no nosso coração e nos ensina a viver e praticar dia após dia, não nos deixa, Pai, Senhor Jesus, vivermos, meu Pai, uma vida medíocre, meu Pai, mas nos ensina a pegar o talento, o dom que o Senhor nos entregou e multiplicar sobre a face dessa terra. Amém. Glória seja dada a Ti, Jesus. Hoje a nossa palavra está no livro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. E diz assim, a parábola das 10 minas. Então, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, ele parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. Então, iniciamos aqui o Senhor. Só para vocês entrarem no contexto, o Senhor estava numa cidade próximo a Israel e naquele tempo o pessoal de Israel estavam esperando o Messias, aquele que viria salvar a humanidade, aquele que viria transformar aqueles que estavam cativos em libertos, de trazer paz para os que estavam cansados. Só que aqueles que esperavam o Messias não achavam, eles achavam que o Messias viria em cavalo branco, viria reluzente de glória. E o Messias, na primeira vinda dele, Jesus, quando ele veio para cá, ele veio em forma de servo. Ele veio em forma de servo para quê, Jefferson? E por quê? Ele veio no propósito de ser servo para poder pegar os nossos pecados, as nossas dores, e levar sobre ele, para que nós não tivéssemos mais como ser acusado por Satanás. Então Jesus, ele veio primeiramente a esse reino não para vir como rei e governar. Ele veio primeiramente como servo, para cumprir a lei, já que ninguém, até aquele determinado tempo, por mais que tivessem sido profetas usados por Deus, servos e reis, andando e vivendo na orientação de Deus, não conseguiram cumprir a palavra, a lei por inteiro. Sempre falhavam e não tinham como deixar o exemplo 100% de exatidão e de santidade. Mas Jesus veio para cumprir isso.
E por isso que fala aqui no versículo 19: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, ele parecia que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. E outra coisa muito importante, Deus, ele falava por meio de parábolas. Jefferson, o que é parábolas? Parábolas são histórias, contos que trazem para cada pessoa que o ouve uma determinada mudança. Traz para eles pontos importantes de conhecimento, de abrimento de mentalidades quais as pessoas não tinham. Então a parábola ela serve para poder conduzir a pessoa a refletir. E a partir do momento que ela reflete, ela vem a entender o que realmente ela pode fazer através daquela história. Então Jesus ele ensinava por parábola, porque as pessoas absorviam mais, porque as pessoas quando ouviam através das parábolas, elas guardavam mais, ela interiorizava. Por isso que é mais fácil quando você vai falar com a pessoa, até mesmo seja no trabalho, seja você fazendo um slide, seja você dando uma palestra, as pessoas se utilizam de meios que façam envolver as pessoas, e eles contam o que? Histórias. Porque no momento que você conta história, você mexe com a parte emocional. A pessoa ela entra na história. Por isso que também quando você assiste vídeo, vamos falar de vídeos, Avengers, os Vingadores, Avengers, o último filme dos Vingadores que foram lançados. Ele tem uma história que foi programada e por 5 anos nós vivemos e assistimos vídeos e filmes e trailers espetaculares falando sobre o Homem de Ferro, o Hulk. E aquela história nos envolveu. Muitos deles choraram, muitos deles se alegraram, muitos bateram palma, muitos pularam no cinema. Por quê? Porque a história envolve, você entra dentro daquela história. E quando você entra, você se torna participante. E quando você se torna participante, ela modifica o seu pensamento e a sua forma de agir. Mas não perdendo o foco, então o Senhor ele estava ali, próximo a Jerusalém. E ele começou a falar por parábolas. Então vamos seguindo aqui. E então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então o Senhor disse, pessoal, um certo homem, teve que sair da sua terra. E indo ele, foi para outra terra. E essa terra ele ia tomar posse. Ele teve que sair das suas propriedades para tomar posse de uma terra maior. E ele seguiu dizendo na parábola, chamou 10 servos seus e ele confiou-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu volte. Então olha o que aquele homem fez. Ele chamou 10 servos e ele disse, eu quero 10 pessoas que têm potencial, pessoas que eu confio, que eu sei que têm capacidade para exercer o que eu vou deixar para elas exercerem, que eu vou deixar uma determinada obrigação e eu sei que elas têm a capacidade de tornar o que eu deixei com elas em multiplicação, conseguir espalhar, multiplicar, que conseguirá efetuar o determinado serviço perfeitamente ou de forma excelente. Então ele chamou aqueles 10 servos e ele deixou obrigações, e nós vamos ver agora quais são essas obrigações. Versículo 14, mas os seus concidadãos o odiavam e lhe enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Então preste atenção. Ele chamou 10 servos. Dos 10 servos que ele chamou, alguns se juntaram e disseram, nós não aceitamos que esse Senhor governe sobre nós. Nós não queremos ele como rei. Então tem muitas vezes que isso tem acontecido na sua vida. Muitas vezes Deus ele tem deixado determinadas obrigações, tem deixado determinados afazeres, o qual você tem capacidade, você tem tornado a se rebelar contra ele. Em vez de receber os afazeres e fazer
e tornar a multiplicar o talento que o Senhor deixou, pessoas têm se revelado ou se rebelado contra Deus e têm sido desobedientes. Aqueles homens se rebelaram contra o seu Senhor. E por qual motivo, Jefferson? Só porque eles não queriam fazer o que lhe foi dado. Eles achavam que, como o meu Senhor não vai estar aqui, ele não vai estar aqui, ele foi para outra cidade, para outra terra, é muito distante, eu vou fazer o que eu quero. Agora é aquela pessoa que sempre fica ali na escondida, vive na vida errada, vive ali esperando uma oportunidade, e no momento que o seu Senhor, no momento que aquela pessoa que está acima dela, que tem autoridade sobre determinado serviço, sai e deixa ela para poder multiplicar o talento, o que é que ela faz? Agora eu vou derrubar aquela pessoa que estava acima de mim. Em vez dela pensar com uma mentalidade de cooperação, eu vou multiplicar os meus talentos, eu vou crescer juntamente com ele, e com isso nós vamos ter uma ênfase, nós vamos ser abençoados. Essas pessoas não, elas pensam em somente destruir, elas pensam em destruir o próximo. Então foi o que aqueles servos, alguns deles fizeram, eles fizeram uma embaixada, eles se uniram para ir contra o seu Senhor, em vez de fazer o que deveriam ter feito. E olha o que aconteceu. Só repetindo aqui versículo 13. Chamou 10 servos seus e confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. O seu Senhor disse aos servos: negociai até que eu volte. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Eles não queriam que aquele Senhor reinasse sobre ele. É bom também especificar aqui, assim também foi Jesus. Jesus, ele veio para a terra para salvar, como eu disse, para nos salvar, tomar sobre nós as nossas dores. Ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele tinha toda a autoridade, por mais que ele tivesse sujeito a dores, a fome, a morte, mas todo o céu estava pronto a atender a voz do soberano Deus. E por que, Jefferson, ele acabou morrendo? Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão a cumprir, e ele não poderia, não é que ele não poderia, ele não queria desapontar a missão que lhe foi dada, de ser o Redentor e trazer salvação para nós. E aqueles servos, eles não se importavam com isso, não se importavam com a missão. Versículo 15. Quando ele voltou, olha aí, aquele Senhor voltou. Ele foi para uma terra distante, foi tomar aquela terra que ele tinha de promessa, e ele voltou. E olha o que aconteceu. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, ele se tornou rei. Olha aí, aqueles servos que tinham a obrigação de multiplicar os dons, os talentos, as minas, eles tinham se preparado para se rebelar, pensando que aquele Senhor não voltaria como rei, pensando que ele iria e não voltaria mais, que ele não conseguiria ter sucesso. Mas eis que aquele Senhor voltou, e se voltou como rei. E olha o que aconteceu. Mandou chamar os servos. Eita, olha aí. Ele disse: ei, chama lá meus servos. Aqueles 10 servos. Aqueles que eu confiei, que eu sabia que tinham capacidade, que eu sabia a integridade deles, eu sabia que eles poderiam fazer o que eu deixei determinado. Chama eles lá. Eu quero saber o que é que eles estavam fazendo. Todo esse tempo que eu passei ocioso. Então, presta atenção. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer saber se aquela pessoa realmente ela tem integridade? Se ela vive aquilo que ela tanto fala? Então, veja se ela pratica, se ela vive o que ela fala. E mais ainda, quando ela estiver longe de você, perceba e veja quais são as condutas que as outras pessoas veem, ouvem e falam dela. Que aí você vai conhecer quem é a pessoa que está andando contigo. Porque muitas vezes ela está usando apenas uma máscara para tentar mostrar uma beleza que não existe, uma alegria que não existe, uma felicidade ao seu lado que não existe, mas que está pronto
a se rebelar como aqueles servos, fazer uma embaixada para tentar te destronar. Muitas pessoas estão assim, esperando a primeira vacilada, a primeira distanciada sua de próximo dela para ela tentar roubar o seu cargo, roubar o seu trabalho. Mas não se preocupe, permaneça fiel. Permaneça fiel a quem, Jefferson? A Deus. E deixe ela tentar tecer, deixe ela tentar arruinar a sua vida. Só segue fiel, porque o fruto que você tem preparado não é para homens. E o fruto que você prepara para Deus, quem vai te honrar é o Rei dos Reis. Quem vai te honrar é o Senhor, o dono das terras. E que se Ele vê que você está produzindo, pode ter certeza, não importa o que tramaram contra você, Deus vai te entregar a sua vitória. Não importa se no momento aquela ociosidade, aquele tempo que foi passado está sendo ruim, mas entenda que a dor é passageira e a glória, a verdade, ela é eterna, ela perdura, ela dura no tempo, ela é algo durável. Então vamos seguindo aqui. Aquele Senhor, ele voltou para a terra e chamou aqueles servos. Então nós estávamos aqui repetindo o versículo 19. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócios cada um teria conseguido. Então aquele Senhor disse: eu quero saber o que é que os meus servos fizeram. Eu deixei a obrigação para eles, eu quero saber o que é que eles fizeram com o dinheiro. Então, especificamente nessa palavra, o Senhor deixou dinheiro para que eles viessem multiplicar, dinheiro para que eles viessem fazer obras, fazerem investimentos, fazerem crescimento e multiplicação dos tesouros do seu Senhor. Então, versículo 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Olha aí. Aquele primeiro servo, ele multiplicou 10 vezes. Ele pegou a primeira mina que o seu Senhor deu e multiplicou ela por 10. Ela valia um tanto. E no momento que o seu Senhor chegou, após alguns tempos, um tempo passado, alguns meses ou ano, e disse: ó Senhor, eu multipliquei por 10. Ela está valendo 10 vezes mais. Então tem muita gente que é esse servo. É aquele servo que está pronto a fazer o que tem que ser feito. Esse servo é um bom servo. Por quê? Porque ele não deixou ser envolvido pela rixa ou pela embaixada daqueles que disseram: eu não quero que aquele Senhor domine sobre nós. Então esse servo, ele foi sábio. Ele não deixou ser movido, não deixou ser convencido por falácias. Porque você pode ter certeza que aquele servo que multiplicou 10 minas, muitos daqueles que se rebelaram contra o seu Senhor, no momento que ele saiu da terra que ele estava e foi buscar alcançar as outras terras e tornou-se rei quando voltou, eles falavam para esse rapaz que multiplicou, estava multiplicando as minas: homem, para de multiplicar essas minas, pega essas minas para você e bota no seu bolso e fica mais rico, porque o nosso Senhor não vai voltar. Pode ter certeza que sempre existe pessoas assim, pessoas que querem fazer aquele arrumadinho, quer fazer: ei, vamos fazer aqui um segredo, alguma coisa que vamos lucrar muito, nós vamos ter sucesso, mas só que o sucesso dele é a base de coisas erradas, a base de mentiras, de falcatruas, de pisar em outras pessoas. E pessoas que constroem uma base dessa, ela não perdura no tempo. Jefferson, ela não perdura no tempo. O tempo, meu amigo, é a balança da justiça. A balança da justiça é o tempo, porque aqueles que praticam coisas erradas, vem a lei da semeadura, e no momento que chegar a lei da semeadura, se eles plantaram coisas ruins, eles vão colher coisas ruins. Se você plantou falsidade, se você plantou mentira, você vai colher mentira, você vai colher falsidade. Se você plantou uma vida
pisando, maltratando, roubando pessoas, vai chegar um momento que a justiça vai chegar até você. Você vai ter que pagar os seus atos. Mas Jefferson, até agora tá tudo ok. Eu tô de vento em popa. Vai acreditando. Vai deixando o vento passar. Entenda que em mar calmo, todo navio veleja, navega. Eu quero ver quando a tempestade chegar. Quero ver quando os raios baterem, a água começar a ficar turbulenta, quando o navio balançar para um lado para o outro. Eu quero ver se você vai sustentar a vidinha de mentira e de falcatrua. Eu te digo uma coisa: muda enquanto há tempo. Muda enquanto a tempestade não chegou. Começa a mudar sua conduta. Por mais que o fruto vai chegar, os frutos que você plantou que são ruins vão chegar, mas se você mudar agora e começar a plantar coisas boas, você tem tempo de ter uma safra. Após colher as coisas ruins, ter uma safra boa. Então muda, porque senão o barco vai afundar. E quando afundar, pode ser que você nem se levante. E para aqueles que estão praticando a palavra, que estão vivendo a palavra de Jefferson, eu estou plantando mesmo chorando, eu estou plantando mesmo sendo caluniado, eu estou plantando mesmo pessoas tramando a minha morte, eu estou plantando mesmo pessoas mentindo e dizendo que eu sou a pessoa mais errada desse mundo. Continua plantando, planta em silêncio. Olha o que eu vou te ensinar. Presta atenção numa coisa. Você que é o servo que multiplica 10 vezes, planta em silêncio, deixa as pessoas falarem, porque a melhor resposta é o silêncio. Porque no momento que você fica em silêncio, quem vai falar por você não é você. Não é você. Você vai ver nessa palavra, quem vai falar por você é o seu Senhor. E quem é o meu Senhor? É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai responder àqueles que têm se rebelado contra você, que têm tentado fazer você fazer embaixadas para ir contra Ele. Pode ter certeza que o seu Senhor vai fazer justiça. Continua semeando no silêncio. Jefferson, mas tem vezes que vem na cabeça, dá vontade de explodir, dá vontade de falar palavrão, dá vontade de esculhambar, dá vontade de esganar. Dá vontade. Você sente essa vontade, segura ela aí dentro e depois você dissipa ela numa academia, numa corrida, respira fundo. Você pode dissipar essa raiva em qualquer outro local. Não dissipa lá. Dissipa ela quando você chegar em casa, pega o travesseiro e grita no travesseiro. Você dissipa essa raiva. Entenda uma coisa. Você só é atingido se você quiser. Como assim, Jefferson? Eu sou atingido como eu quiser. Você só pode ser atingido se você receber aquilo para você. Presta atenção numa coisa. Se eu olhar para você aqui, como eu estou te olhando para você, e disser assim: sua mãe não presta, seu pai não presta e você vai ser um miserável. Essas palavras que eu estou mandando para você só vai fazer efeito se você absorver o que eu estou falando. Se você ouvir e dizer: eu não me importa quem está falando, você tem alguma coisa para passar para mim? Você colocando filtro. Vamos dizer que eu falei para vocês. Eu falei para você, vocês falaram isso para mim, fica mais fácil. Vocês falaram isso para mim. Aí eu olho, vem na minha mente, essa pessoa que está falando para mim, ela é Kinder Game, ela vive o jogo, ela tem estrutura para falar o que está falando, ela não construiu nada na vida dela, então tudo que ela tem falado, todas as besteiras, as baboseiras, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui, eu não recebo, vem, bate e volta, e ela leva. Você só recebe, aquilo só te atinge se você receber, aquilo só te atinge se você receber. Se você não receber, a pessoa pode dar mortal, pode gritar, pode fazer o que quiser, pirueta na sua frente, esculhambando. Ela só vai te atingir se você quiser. Essa é uma das chamadas arte da guerra. E também, trazendo aqui na palavra, como a gente está falando na palavra, é a seguinte palavra que Deus diz: longanimidade, benignidade e autocontrole. Você ter autocontrole sobre suas emoções, ter autocontrole sobre quem é você. No momento que você entende quem é você, quem é seu DNA, quem é a sua identidade, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai te atingir.
Uma pessoa, para poder te atingir, ela tem que ter frutos, ela tem que ter história, ela tem que ter algo que realmente... Exemplo, uma pessoa, para poder me dar um conselho, ela tem que ter construído aonde eu quero chegar. Ela tem que ter construído aonde eu quero chegar. Eu não recebo conselho de qualquer pessoa. Eu não escuto qualquer pessoa, porque qualquer pessoa não vai me levar onde eu quero. Porque se ela pudesse me levar onde eu quero, ela estaria lá e não estaria aqui falando e brigando e fazendo zoada. Tá entendendo, pessoal? Então, voltando, você não perca o foco. Não perca o foco. Nós estamos falando ainda sobre aquele servo que multiplicou 10 vezes o talento, a mina que o seu Senhor entregou. Então seja esse servo. Seja um servo que não deixa que os outros o contaminem. Continua plantando. Tá doendo, Jefferson? Continua plantando. A dor é passageira. A glória, a vitória, ela vai ficar para sempre marcada. Então continua plantando. Porque vai chegar esse momento aqui. Vai chegar o seu Senhor e Ele vai te recompensar. Então vamos seguindo aqui. Olha aqui, versículo 17, só para repetir. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Caraca, já o que é isso? Olha aí, chega, eu senti aqui. Olha o que aquele Senhor disse. Porque você foi fiel com a mina que eu te entreguei e multiplicou 10 vezes 10. A minha mina, sabe o que é que eu vou fazer? Eu sou rei, eu governo, o Senhor estava dizendo, e a partir de hoje você vai governar 10 cidades abaixo de mim. Olha aí, presta atenção, gente, o que Deus tem preparado para você. Se você permanecer multiplicando o seu talento, multiplicando os seus dons, fazendo com que o seu dom seja frutificado. Jefferson, e qual é meu talento, qual é meu dom? É aquilo que você já faz desde a sua infância. Aquilo que você faz por naturalidade. Aquilo que as pessoas olham para você e dizem: ó, rapaz, você é um cara muito organizado. Ou, moça, você tem muita autoestima. Você consegue trazer paz para aquelas pessoas que estão angustiadas. Isso são talentos, gente. Isso é talento. Mas Jefferson, o ambiente que eu tô diz que isso aqui para mim é fracasso. Isso aqui é ruim. Porque o ambiente não sabe lidar com sua pérola. Muda o ambiente. Se o seu ambiente é tóxico, muda o ambiente. Se as pessoas que estão ao seu redor são tóxicas, muda as pessoas, gente. Você precisa estar num ambiente que valorize, que faça você frutificar. Não adianta eu ter a melhor árvore e plantar ela no deserto, porque ela não vai dar frutos, porque a terra é seca. Não adianta você ter o melhor dom, você ter o melhor talento e estar plantando ele no deserto. Presta atenção, você não tem como frutificar num ambiente que não favorece o seu crescimento. Aquele servo multiplicou por 10 a mina e recebeu 10 cidades, gente. Ele tornou a governar 10 cidades por causa da fidelidade, porque ele não deu ouvido àqueles que estavam fazendo embaixadas para se rebelar contra o seu Senhor. Ele foi lá caladinho e foi plantando, enquanto muitos estavam blasfemando, enquanto muitos estavam perdendo o seu tempo questionando, enquanto muitos estavam ali dizendo que não ia dar certo, que não ia conseguir, que estava difícil. Ele estava plantando, ele estava focando, ele estava pegando o que tinha e multiplicando. Jefferson, e foi fácil para ele? Não foi. Gente, não existe mágica. Não existe mágica. O que você planta, não existe mágica, não é algo... Não, Jefferson, para alguns é mais fácil. Não é, gente, não é mais fácil. Cada um tem uma guerra, cada um tem um problema a vencer todos os dias. Mas não é porque cada um tem uma guerra que vai ser fácil para alguns. Não é, cada um tem um problema a vencer. Só que você tem que focar no seu e não no outro. Para de ficar tentando ver a vida do seu próximo. Foca em você, desenvolve você, gente. Se desenvolve espiritualmente. Isso é como eu te disse, pessoal. Isso aqui é como se fosse um jogo. Você precisa aumentar seu level. Você precisa aumentar sua maturidade espiritual, intelectual, emocional. Você precisa aumentar seu level. Você precisa engajar, ter uma guild. O que é uma guild, Jefferson? Para quem entende de jogo sabe, é uma equipe. É equipe.
uma equipe que está pronta a guerrear com você para o crescimento. Eles têm o mesmo objetivo, eles estão dispostos a crescer, eles estão dispostos a se desenvolver. Você tem que ter equipes, pessoas ao seu redor que estão dispostos a crescer, que estão dispostos a dar frutos, que não são aqueles servos que estão tentando se rebelar, mas são aqueles servos que estão tentando multiplicar o que o seu Senhor entregou. Vamos seguindo aqui, pessoal. Versículo 17 novamente. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Presta atenção. Não é porque o seu talento que você recebeu, você só está conseguindo multiplicar de 1 em 1, que aquele que multiplicou 10 é melhor que você. Não. Cada um tem o seu talento e cada um tem sua missão. Para de se comparar. Meu irmão peregrino na fé, para de se comparar com outras pessoas. Para de se comparar com outros peregrinos. Segue a tua caminhada. Junta com informações. Jefferson, mas eu estou com uma pessoa que consegue fazer 10 vezes mais. Chega próximo dela e ajuda ela, que você vai aprender com ela na caminhada. Sabe o que é que muitas vezes acontece? Um peregrino que está multiplicando 10 e o que multiplicou 5 aqui, o servo que multiplicou 5, em vez de ele chegar próximo do que multiplicou 10 e dizer assim: como é que você fez isso? Eu posso te ajudar? Deixa eu te ajudar, eu posso trabalhar de graça para você, mas eu quero aprender o que você sabe. Você pode ter certeza, se o peregrino que multiplicou 10 vai estar pronto e disposto, se a sua intenção for pura de aprender, ele vai estar disposto a te ensinar. Mas sabe, olha o que as pessoas fazem hoje. Elas olham e dizem: aquela pessoa ali está prosperando, aquela pessoa ali está conseguindo. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar destruir ela. Em vez da pessoa tentar cooperar, ela quer destruir. Que mentalidade é essa, gente? Não, é porque o mundo é competitivo. Eu estou no mundo, Jefferson, eu estou aqui no século 21 e aqui no mundo que eu vivo, no século que eu vivo, nós vivemos no capitalismo. Mas quem disse a você que o capitalismo é para destruir um ou outro? O capitalismo é a oportunidade de autodesenvolvimento individual. Mas isso não quer dizer que você não pode se juntar com outras pessoas para crescer junto. Tira essa mentalidade mesquinha de pensar que você vai chegar sozinho no topo. Não vai. Você pode chegar até longe, mas você não chega no topo sozinho. Para ver, pessoal. Todos aqueles que construíram grandes empresas, grandes negócios, seja a Amazon, seja o Windows, seja Facebook, todos eles têm pessoas por trás. Por mais que tenha um que esteja no holofote, mas quando você vai ouvir a história dessas pessoas, eles dizem: eu tenho uma grande equipe, eu tenho pessoas sensacional ao meu lado, eu tenho pessoas que me sustentam quando eu fico sem visão. Presta atenção, gente. Para de tentar ter uma vida mesquinha e cresce, desenvolve-se e abre a mentalidade que esse mundo é dos cooperadores. Você pode até chegar longe, preste atenção, você pode chegar longe com a mentalidade dessa, mas jamais você vai chegar no topo. E por mais, Jefferson, mas eu cheguei no topo. Chegou, muito chegado também, mas não vão conseguir perdurar. Você chega no topo e cai. Você chega no topo, passa 1 ano, 2 anos e você acaba no esquecimento. Eu te pergunto, você se lembra quem foi que, exemplo, que muitas pessoas assistem, você se lembra quem foi que ganhou o BBB de 4 anos atrás? Muitas pessoas não vão dizer: rapaz, eu nem me lembro, Jefferson, faz tanto tempo. Por quê? Porque elas não perduram no tempo. Se sua caminhada não é reta, se você não vive sobre princípios bíblicos, sua caminhada, você pode chegar até no topo, mas você não vai permanecer lá, porque lá só são para pessoas que estão em alto nível e tem equipe para ajudar ela. É igual, novamente, eu vou dar o exemplo do jogo. Quando você entra num jogo, pessoal, e você está num local de alto nível, de alto level, você não tem como guerrear numa dungeon, numa masmorra ou num ambiente de guerra sozinho. Você guerreia juntamente com sua equipe. Até para uma guerra existe esquadrão,
existe esquadrão de elite, existe esquadrão básico, existe o chamado peões. Numa guerra, meu amigo, tem escalão. Não é diferente na sua vida. Para você escalar, você precisa de equipe, pessoal. E não tenha mentalidade mesquinha. Olha o que aquele servo, o segundo servo fez. Em vez dele blasfemar porque um ganhou e tinha 5 cidades, ele ficou feliz. Eu multipliquei 5, Senhor. Eu não multipliquei 10 como o meu irmão que fez 10. Parabéns para ele. Aprenda a aplaudir a vitória do seu irmão. No momento que você aprende a aplaudir a vitória do seu irmão, você vai um dia ser aplaudido por eles. Para de ter mentalidade medíocre. Presta atenção. Com essa mentalidade você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar rodando, rodando em círculos. E não vai sair do lugar. Tenha mentalidade de cooperação. E aquele servo multiplicou 5. Ele estava triste? Claro que não. Ele ficou feliz. Ele disse, hoje eu multipliquei 5, amanhã eu vou multiplicar mais 5. Presta atenção, pessoal. Quando você multiplica, você já viu multiplicação diminuir? Você já viu multiplicação reduzir? Quando você tem 1 e multiplica por 3, você tem 3. No momento que você multiplica 3 por 3, você tem 9. Se você permanecer na caminhada, você vai crescer. Não importa se outros chegaram mais na frente ou são mais rápidos. Permaneça no seu ritmo. Você vai chegar lá. Não venda seus princípios. Não se venda por status. Não se venda por glória. Não se venda por bajulação de ninguém. Não se venda por isso. Vamos seguir aqui. Novamente. Versículo 18. Veio o segundo servo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse, terás autoridades. O Senhor disse a ele, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Você está prestando atenção? Aquele servo, o que é que ele fez? Presta atenção, vamos ler novamente. Olha o que aquele servo fez. Veio então outro servo dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Aquele servo, ele guardou, ele escondeu. O seu Senhor deu uma tarefa para ele e ele escondeu. Ele guardou. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa, você está no seu trabalho, o seu patrão dizer assim, Jefferson, eu preciso que você faça 5 afazeres. E quando o meu chefe chega, eu digo, Senhor, foi o seguinte, aconteceu o seguinte, eu tenho esses 5 afazeres, mas eu não fiz, eu deixei aqui guardado porque eu precisava da sua ajuda. Aquele chefe vai ficar feliz? Claro que não. Ele vai dizer, meu amigo, ele nem se esforçou, ele nem procurou fazer o serviço, ele ficou me esperando até agora de braço cruzado. Aquilo foi a mesma intenção. O Senhor disse, como é que pode? Eu passei tanto tempo longe, esse servo, ele chega para mim e diz que guardou a minha mina. Então vamos seguir aqui. Versículo 20. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti. Olha o que ele disse, eu tive medo de ti. Eu tive medo de ti, que és homem rigoroso. Presta atenção, vai guardando. Eu tive medo, eu sei que o Senhor é rigoroso. Olha o que ele está dizendo, eu tive medo e sei que o Senhor é rigoroso. Tive medo e sei que o Senhor é rigoroso. Tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau. O Senhor respondeu e disse, servo mau. Olha o que ele disse. Ele disse, eu sei, Senhor, que... Primeiramente ele disse, eu tive medo. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Você não tem multiplicado o seu talento, você não tem multiplicado o seu dom, porque você tem tido medo. Medo do que os outros vão achar, medo de não conseguir, medo da dúvida, medo de sair do seu ambiente que você está, medo de ficar sozinho. No momento, pessoal, presta atenção, no momento que você começa a mudar, tudo muda. Ambiente muda, pessoas mudam.
Quando você muda aqui, tudo vai mudar. Não adianta ceder ao medo. Até para quem é cristão, nós que somos peregrinos na fé, Deus diz o seguinte: se você não tiver fé, é impossível você agradar a Deus. E presta atenção numa coisa: só vive a fé quem não cede ao medo. Jefferson, mas você não tem medo? Claro que eu tenho medo, mas eu não deixo o medo me dominar. Eu vou com medo e tudo. Pessoal, o problema não é ter medo, o problema é você deixar o medo te dominar. Aquele servo deixou o medo dominar. E ele sabia, ele disse: eu sei que o Senhor é rigoroso. Presta atenção, ele disse: eu sei que o Senhor é um homem rigoroso. Mesmo sabendo que o seu Senhor era rigoroso, ele tentou e fez. Ele escondeu o talento, ele escondeu a mina do Senhor dele. Não faça isso, não se esconda. Não se esconda. Bota para fora o que está aí dentro. Manifesta o que Deus te deu. Se Ele te deu é porque Ele sabe que você tem capacidade. Se Ele te deu, Ele sabe que você pode fazer. Deus não te entrega um fardo que você não suporta. Meu irmão, abre os olhos. Se você está com esse fardo, você consegue permanecer, multiplicar e crescer com o fardo que você tem. Se você não pudesse, Deus não te daria. Igual aquele Senhor, Ele sabia. Sabe por que Ele deu 10 minas a um, 5 minas a outro? Porque Ele sabia a capacidade de cada um. Ele sabia. Então não esconda, não deixe o medo te dominar. E mais ainda, sabendo que você tem um Deus todo-poderoso, sabendo que Ele é todo rei, dominador sobre todos os reinos. Não limite a capacidade do teu Deus. Quantas vezes a pessoa limita a capacidade do Deus que tem? Muitas vezes a pessoa sabe que o nosso Deus é o Deus de cura, é o Deus de libertação, é o Deus de manifestação. E a pessoa diz: hoje eu não consigo mais, hoje eu não posso mais viver uma vida feliz. Que coisa é essa? O seu Deus mudou? Porque o meu ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você está passando dificuldade, eu também passo. Mas eu não tenho coragem de olhar para os meus problemas e dizer que eu não consigo mais, que o meu Deus não tem mais autoridade, que Ele não pode mais mudar a minha história. Eu me recuso a aceitar. Eu me recuso a aceitar o problema. Me recuso a ceder à dificuldade. Então aquele servo, ele escondeu a mina que o Senhor entregou. E o Senhor disse a ele: servo mau. Prosseguindo aqui, versículo 22. Respondeu ele: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Olha aí, o Senhor disse: pela tua própria boca você se condenou. Presta atenção, com os próprios lábios, com as próprias palavras, ele se condenou. Ele se condenou por quê, Jefferson? Porque ele sabia que o Senhor era rigoroso e ele disse que teve medo e escondeu a mina. Ele mesmo disse para o Senhor: preste atenção, se coloque no lugar daquele Senhor. Eu chego para você e diz assim: ó, meu Senhor, eu peguei sua mina, guardei e escondi. Você sendo meu Senhor. E eu fiz o seguinte: eu sei que o Senhor é rigoroso e eu tive medo. Você ia ficar feliz se você ouvisse isso de mim? Você ter me dado uma tarefa e eu não cumpri? Você se sentiria satisfeito comigo? Claro que não. Então aquele Senhor não se sentiu também satisfeito. Então ele disse: com as suas próprias bocas, com os seus próprios lábios, ou com sua boca, versículo 22, você se condenou. Continuando: sabeis que eu sou homem rigoroso e que tiro do que não pus e ceifo do que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Olha o que aquele Senhor disse: se você não queria multiplicar o seu talento, por que você não pegou o talento e colocou em um ambiente correto? Se você colocar o seu talento no ambiente correto, mesmo sem você querer, você multiplica ele. Ele disse: se colocasse o meu dinheiro no banco, ia render juros. Então, por mais que aquele servo não tivesse trabalhado, que ele teve medo, ele deixou a preguiça, ele deixou o medo e a preguiça tomar conta dele, ele poderia ter ainda assim agradado o seu Senhor se ele tivesse tido o mínimo, ter feito, colocado dinheiro para render no banco, o dinheiro da mina, ter colocado outras pessoas para trabalhar e ia render dinheiro para o seu Senhor. Mas ele deixou o medo, a preguiça. Muitas vezes você não tem mudado de vida.
Não é porque Deus não queira abençoar, é porque você não tem tornado a ir para a batalha. Você está de braço cruzado, sentado ou deitado numa cama e dizendo: Deus me abençoa, Deus me abençoa. Deus não abençoa guerreiro que não vai para a batalha. Deus não abençoa guerreiro que não vai para a guerra. Não adianta você dizer que está guerreando se você está deitado e seus irmãos estão lá batalhando todo dia. Não adianta, você não tem como ser honrado dessa forma. Levanta da cama, levanta, descruza os braços e vai para a guerra, irmão. Para de ter essa mentalidade de preguiça. Você acha que vai construir alguma coisa de braço cruzado? Você tem toda a Bíblia. A Bíblia inteira mostra pessoas que foram guerreiros. Davi, Daniel, Samuel, todos foram guerreiros. Josué, pessoas que guerrearam a sua vida inteira. E você acha que essas pessoas são menos merecedoras que você? Porque no momento que você cruza os seus braços e diz para Deus que quer ser abençoado de braços cruzados, você está negligenciando os seus irmãos na fé que estão escritos aqui na Bíblia. Que viveram a vida em uma conduta de guerra, que batalharam em guerras, que enfrentaram gigantes, que derrubaram muralhas, que enfrentaram fornalhas de fogo ardente e mesmo assim prevaleceram. Você dizendo que Deus não te abençoa, você de braço cruzado. Que é isso? Você acha que é assim que você vai conquistar uma vida abençoada? Eu te digo, jamais. Se você continuar com a mesma atitude que está, jamais. Você pode gritar para os céus a vida inteira. Se você não tomar atitude, se você não tomar posição, você não vai sair do lugar. E presta atenção, não adianta só querer não. Jefferson, por quê? Não entendi. Quantas pessoas querem ser ricas? Se você perguntar a qualquer pessoa no meio da rua e perguntar: você quer ser rica? Ela vai dizer: quero. E por que o querer não significa ter? Porque se fosse assim, todas as pessoas que querem eram ricas. Mas é o seguinte: querer é a iniciativa, é a primeira fagulha. Mas o que vai fazer você realmente conquistar, se tornar rico, é você ir para a batalha. Não adianta só querer. Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço do sonho que você quer alcançar. Então vamos concluir aqui. Versículo 24. Versículo 23, só para repetir. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Perguntou o Senhor. Então na minha vinda o receberia com juros. Olha, o Senhor está dizendo: tão fácil? Você não queria trabalhar na mina? Você não queria multiplicar o que você tem? Por que você não colocou outras pessoas para trabalharem? Botou no banco e o próprio banco me daria juros e eu estaria hoje recebendo um pouco a mais do que eu te entreguei. Você veio me entregar a mesma coisa? A pessoa chega para Deus e diz: Senhor, eu estou tendo a mesma vida já faz 10 anos. Aí Deus olha para ela e diz: o que é que você tem feito de diferente? O que é que você tem feito para poder ter uma vida diferente? Você tem acordado todo dia e feito o mesmo trabalho? Você tem acordado todos os dias, ido trabalhar, voltado e dormido, assistindo uma Netflix? Para. Meu amigo, se você quer mudança, você vai trabalhar depois do trabalho. Se você quer mudança, você vai estudar quando chegar do trabalho. Mas Jefferson, eu estou cansado. Não importa. Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que pagar o preço. Você tem que fazer por um... Presta atenção, esse preço não vai ser sua vida inteira. Presta atenção, a pessoa tem essa mentalidade: mas eu vou pagar o preço da minha vida toda? Claro que não. Você acha que as pessoas que são milionárias hoje, elas estão pagando o preço até hoje? Não, elas pagaram um determinado tempo, plantou e estão colhendo hoje. Não é para a vida toda, pessoal. Versículo 25. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Perdão, eu pulei um versículo. Versículo 24. E disse o que o assistiam. Ele, depois do Senhor ter dito que ele poderia ter colocado no banco, nós continuamos aqui no versículo 24. E disse aos que assistiam, o Senhor estava dizendo para os que estavam lá, os servos que já assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Então olha o que aquele Senhor disse: pega aquilo que aquele cara escondeu, entrega para aquele que está multiplicando. Entrega para o primeiro que multiplicou por 10, a mina dele, que hoje é dominador de 10 cidades. Dá a ele. Aí o pessoal, olha o que o pessoal fez. É isso que acontece na vida real.
Versículo 25. E eles ponderaram. O que é ponderar? Questionaram. Aquele pessoal que estava lá, os outros servos que estavam ouvindo isso, ficaram se questionando, ponderando. Senhor, ele já tem 10. Olha aí. Quantas pessoas olham para você quando vê você multiplicando o seu talento, ganhando algo, diz: mas como é que pode? A pessoa está multiplicando, está crescendo tão rápido. Você não viu. Você não viu as noites que ele passou em claro. Você não viu as noites que ele se dedicou. Você não estava na pele dele quando o cinto apertou, quando a dívida chegou. Você não estava lá. Então para de questionar. Se o Senhor pegou aquilo daquelas pessoas, presta atenção, Deus ele vai tirar daquelas pessoas que não querem multiplicar e vai te entregar. Deus vai te entregar para multiplicar dons até de outras pessoas. Para você atingir outras pessoas. Para você semear em outras pessoas. Deus vai fazer você semear o seu talento em outras pessoas. E aquele servo que tinha um perdeu o talento dele. Tornou a perder. Recebeu a mesma oportunidade como todos os outros e perdeu o talento dele. E aquele que tinha 10 começou a multiplicar agora não só por 10, mas por 11. Vamos continuar aqui. Versículo 26. Pois eu vos declaro, olha o Senhor falando, pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-lhe-ei, a todo o que tem, dar-lhe-á. Mas o que não tem, o que lhe, olha aí, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Presta atenção, Deus estava dizendo através daquela parábola, aquele que nada tem, até o que ele não tem vai ser tirado dele, por ele não multiplicar, por ele se esconder, e vai ser entregue àquele que está multiplicando. É a mesma coisa na sua vida. Se você tem vamos dizer que você é um agricultor, se você tem 2 terrenos, você tem um terreno que está dando fruto, que você entregou a um rapaz, e ele multiplicou, e o outro está lá, mas não está dando fruto, a terra não está arada, você vai fazer o quê? Você vai continuar com um cara que não está arando sua terra, que não está dando frutos, enquanto o outro tem uma terra lá, que você deixou a mesma pessoa, com a mesma capacidade, multiplicando, dando frutos, tendo uma safra abençoada. Você vai deixar aquela pessoa que não está fazendo nada permanecer na sua terra? Claro que não. Você vai entregar para aquele cara que está multiplicando. Você vai dizer, se esse cara está multiplicando com a terra, isso aqui já está dando tantos frutos, eu vou dar para ele a outra terra, que o outro não está fazendo nada, ele vai multiplicar mais ainda. Claro, essa é a mentalidade, não é? Essa é a mentalidade que você vai ter. Não é diferente. Deus, ele também quer que multiplique. Se a pessoa não quer multiplicar, ele vai entregar para aquele que está multiplicando. E terminando, Jefferson, e o que é que aconteceu com aqueles que se rebelaram? Eu só vi aqui 3 servos. Dos 3 servos, um foi multiplicador de 10, um foi multiplicador de 5, um escondeu, e os outros que se rebelaram, o que é que aconteceu com eles? Olha aqui o que aconteceu com eles. Presta atenção. Olha aqueles que se rebelam contra Deus. Aqueles que se rebelam contra o seu propósito. Olha o que acontece com eles. Versículo 27. Quando, porém, a estes meus inimigos, o Senhor, aquele Senhor não falou mais servos. Ele disse, quanto a estes meus inimigos, a partir do momento que você se rebela contra Deus, com o momento quando você se rebela contra Deus, você não é mais filho, você se torna estranho. Então aqueles homens se tornaram estranhos para aquele Senhor, se tornou inimigo dele. E olha o que ele disse, quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui. Trazei, eu quero todos aqui, traga eles. Eu quero todos na minha frente. Todos os 8 que se rebelaram contra mim, eu quero todos aqui na minha frente. Aqui, trazei-os aqui. Executai-os na minha presença. Mas Jefferson, aqueles que se rebelaram contra o seu Senhor foram mortos? Foram mortos. Então, mas Jefferson, Deus é cruel? Não, Deus não é cruel. Deus, ele é justo. Pensa comigo, pessoal. Você está vivendo uma vida de justiça, de prudência. Você tem andado num caminho reto e chega uma pessoa e te faz o mal,
e te fere e te mata, vamos dizer que você morreu. Você acha que não é justo ela passar anos na cadeia pagando o que ela deveria ser pagar? Se você foi morto por ela, é claro que ela deve pagar. Naquele tempo, a forma de pagar era a morte. E nada mais justo. Aqueles se rebelaram contra o seu Senhor. E antigamente, vocês sabem, era sangue. A pessoa pagava com sangue. Hoje você está numa democracia, você tem justiça, mas até hoje tem países que se você errar, se você falhar, se você se rebelar contra as ordens, contra a lei, você paga com a sua vida. Aonde é que acontece isso, Jefferson? Nos Estados Unidos. Tem países nos Estados Unidos que você tem condenação por morte, tornando a ter injeção letal ou cadeira elétrica. Pessoal, isso nada mais foi do que justiça. Então, não seja o servo que escondeu com medo e não seja o servo que se rebelou. Seja os dois servos que multiplicaram o que o seu Senhor te entregou. Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus venha guardar essa palavra e que a partir de hoje você torne a ter essa liberdade. Liberdade de tornar a ter conhecimento e multiplicar o seu talento. Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, que palavra maravilhosa, meu Deus. Senhor Jesus, multiplica sim, meu Pai, em nós a capacitação. Sim, capacita os meus irmãos, Senhor, para poder multiplicar o talento. Não permita, meu Pai, que o medo os domine. Não permita, meu Pai, que a arrogância, a insensatez entre no coração deles, para que eles não venham se rebelar contra, meu Pai, a sua missão, contra o que o Senhor permitiu e tem entregado na vida dele, mas que eles possam ser aqueles bons servos que multiplicaram as minas, que multiplicaram o talento. Meu Pai, eu te entrego em tuas mãos, dá força àquele que já disse que está cansado e não tem mais força, fortalece. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.